Olá, amigos, caros ouvintes. Estamos aqui juntos para mais a gravação de um programa, de um podcast e videocast sobre o mercado, mais especificamente sobre o mercado imobiliário. Estão juntos aqui comigo na bancada Isaac Medeiros, corretor de imóveis, Jameson Arruda, corretor de imóveis, e a ilustre presença do nosso convidado especial, o grande comandante general dos exércitos, professor Tarcísio. Ilustre professor Tarcísio, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. E aí, Matheus, boa noite. Quero saudar aí toda a mesa, G, Isaac. Muito prazer estar podendo compartilhar aqui com vocês a curiosidade de vocês e de todo mundo aí do mercado imobiliário, poder passar um pouco do que aconteceu comigo, como é que é a minha jornada. É isso aí, fico muito feliz. Hoje é o primeiro programa com convidados, tá? E para estrear essa série aí, convidamos ninguém mais, ninguém menos do que o maior formador de corretores do estado de Pernambuco. Eita, que nossa, que honra, viu? Que honra. Vou abrir o negócio. Esse cara a gente tem que bater continência. É verdade. É verdade. Então, Tarcísio, eu acredito que a maioria, acho que 90% dos corretores, pelo menos aqui em Caruaru, já tiveram aula com o professor Tarcísio, já ouviram falar, já participaram de algum treinamento com o professor Tarcísio. Isso aí eu não tenho dúvida. Mas aí eu queria que você falasse um pouco, assim, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, como é que tudo começou? Como é que o professor Tarcísio entrou no mercado imobiliário? O professor Tarcísio já foi corretor de imóveis? Como foi que começou assim essa história do Tarcísio? Apesar de contar para muita gente, tem poucas pessoas que ainda não sabem, mas principalmente os novatos, eu não conto muita história, né? Eu já sou conhecido como o professor Tarcísio, que estou há 12 anos, né, no mercado imobiliário. Há 8 eu ensino. Então, nesses 4 anos, eu trabalhei na Paulo Miranda. Então, fiquei lá fazendo a parte de contratos. Depois fui convidado para trabalhar no departamento de aluguel. No departamento de aluguel, me identifiquei muito com a parte de gerenciamento de contratos, venda do serviço, da administração, por já ter uma formação de direito. Então, eu fiquei mais à vontade de falar de contratos, parte de venda de usado, né, que é a venda de terceiros, venda direta com o proprietário, por se tratar de parte de ter um pouco de documentação. Então, sempre tive uma familiaridade, sempre gostei dessa área. Logo em seguida, nesses 3 a 4 anos, eu fui convidado para tomar a frente e ter um grupo de corretores que iriam fazer um curso. Na verdade, eu vi que o curso que oferecia em Pernambuco era de uma qualidade muito baixa, então eu fui para a internet pesquisar. Entrei em contato com algumas empresas, tinha uma em São Paulo, que era o Instituto Corretor, tinha outra. E aí encontrei uma escola em Maceió. Essa escola era o Interface. Contato com o Interface, eles me mandaram material. Achei muito interessante para que eu fizesse o curso. E como eu tinha uma influência muito grande entre os corretores, era muito querido, já tinha quase 3, 4 anos na empresa, lá na Paulo Miranda, e existia naquela época também muito forte a questão do zangão, né? Era muito corretor sem preparo, sem curso, e eu fiquei muito preocupado com isso, levei a proposta para... Só que interrompendo, e isso foi em que ano, assim, que tu entrasse na Paulo Miranda? Qual foi o ano? Tá, tu lembra? Na Paulo Miranda, isso há cerca de 12 anos, precisamente, sabe? 2008, né? 2008. Quando o negócio estava bombando, né? Isso. No mercado imobiliário. Por isso no que auge. Muito zangão assim, porque todo mundo queria entrar, não dava tempo nem de fazer o curso, né? E teve o boom também, Matheus, do Minha Casa Minha Vida, logo em seguida, né? Então foi muita gente acho que foi quando foi criado, mais ou menos, foi em 2008, não foi? Foi criado o programa Minha Casa Minha Vida. Criou o programa nessa época, mas ele ganhou muita força logo em seguida, né? Porque ele pegou a linha de 1,5, linha 2, então eu me lembro que tinha um empreendimento lá que foi um sucesso, que era o Praia de Piedade, que era da MRV. Foi o primeiro empreendimento lá na Curva do S. Então não tinha produto popular na área da praia. Lançando e vendendo. Foi lançando e vendendo. Então estourou. Então a gente tava cheio de gente querendo ser corretor. E não tinha curso em Pernambuco. Não tinha. Tinha um curso pelo Sindimóveis. Mas era um curso mais longo, você tinha que ir todo dia. E teve uma dificuldade muito grande, Matheus, Isaac e
que na formação, a turma que já tinha alguma formação, que nessa época foi muita gente, né? Advogado, arquiteto, administrador, gente que já tinha outra profissão e foi atraído pelo mercado imobiliário. Eu fui uma dessas pessoas, estava estagiando direito ainda, então era um custo muito alto para me manter. E aí eu entrei na Paulo Miranda, através de um anúncio lá. Foi feito essa pesquisa do curso. Logo em seguida eu comecei e fiz uma turma dentro da Paulo Miranda. Então foram 30 pessoas. O pessoal vindo de Maceió, dava aula de 15 em 15 dias, voltava. Então a gente foi formado dentro da Paulo Miranda. E aí eu adorei, né? Essa história da aula, essa interação com a turma. E tu era no ano seguinte, tu era o monitor da aula, tá? Ou tu era aluno também? Não, era aluno. Eu fui fazer o curso. E aí gostei, adorava a metodologia, adorei a turma. E a gente tinha interação, era sábado o dia inteiro. E quando disseram a grade, né? E a gente começou a fazer, a gente fez 3 turmas. Dessas 3 turmas, logo em seguida começou o Cresce, proibiu. Então tinha que ter uma sede em Pernambuco. E aí o que é que aconteceu? A gente proibiram da gente trabalhar o interface. Aí a gente começou a ir para Maceió. Eu cheguei a levar 3 ônibus com turma para fazer a prova lá. E quando foi em o curso era à distância, era no caso? Isso, à distância. Que não era permitido na época. Mas lá em Maceió, que eles tinham a liberação pelo COFES. Mas aí o Cresce, com ciúme, né? O sindicato proibiu. A galera queria que fizesse o curso do Sindimóveis, né? E aí estava tirando os alunos do Sindimóveis e levando para uma escola. Isso. Que nem Pernambuco ficava. E aí o Interface, através dessa resolução, resolveu montar sua estrutura aqui em Pernambuco. E aí eu fui o primeiro a ser convidado, né? E só quero você ensinando lá operações imobiliárias e marketing. E aí, cara, desse dia por diante, eu não quis mais saber de vender, esqueci de ganhar dinheiro e comecei a ensinar. Quer dizer que você foi o cara que trouxe a Interface para Recife, para Pernambuco. Sim, né? Eu tinha uma parceira minha, Rejane, que era a coordenadora de produto, lançamento, e a gente fez esse piloto. Rejane depois, logo em seguida, saiu, e eu tô até hoje com a parceria com eles. Então, fico muito grato. É uma empresa muito forte, né? Eu acho que, assim, é uma das mais conhecidas, né? Referência, né? Quando fala em curso TTI, qual a empresa? Geralmente é Interface, que é o que a gente pensa logo. Olha, peguei a ajuda aqui dos universitários. O programa Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009, um ano depois que o Tarcísio ingressou aí no mercado imobiliário. Olha aí. Eu me lembro que eu tava eu fui pro lançamento nessa época. Eu fui convidado a trabalhar com lançamento. E aí o bichinho do Minha Casa Minha Vida eu fiquei louco, né? Então, ao dar aula, a minha segunda paixão é tratar com venda de imóveis populares. Galera que vende alto padrão aí, não precisa me chamar não, porque eu não sei trabalhar com esse negócio não. Entendi. Então, tua área sempre foi o Minha Casa Minha Vida. Como corretor e até como professor também, tu sempre procuraste focar nesse nicho. Eu até digo uma coisa, Matheus. Se eu não fosse professor de TTI, eu trabalharia com aluguel, né, que é uma venda de serviço, ou com administração. Então, era um desses duas coisas que eu trabalharia. Tu nunca se interessasse por médio, alto padrão, nunca quisesse... Não. Acho que foi ele que não se interessou por mim. Aí é bacana ouvir isso, Tarcísio, porque acredito que sonho de todo corretor ser um especialista em alto padrão, só vender alto padrão. E a gente vê aí que para você ser um bom profissional, não é necessário que você venda os produtos mais caros da prateleira. Você pode definir seu nicho, no que você gosta de trabalhar, para você realmente ali imprimir toda a sua dedicação, seu carinho, seu amor, e os resultados vêm e você consegue também se destacar no mercado. E aí, puxando o gancho disso aí, como a gente conversou esses dias, acho que é muito a questão do status, né? Você dizer, eu vendo alto padrão, então hoje, principalmente o corretor que está entrando, ele pensa, não, eu vou ser bem sucedido nessa área, eu tenho que vender alto padrão.
Mas pelo contrário, tem cara aí fazendo 10, 15 pau por mês e vendendo Minha Casa Minha Vida. E principalmente Exatamente. tá ganhando dinheiro com isso. Né? A gente não pode ter que a questão do Minha Casa Minha Vida também é a questão do volume, né? Não é uma comissão tão alta, mas é a questão de você ter volume, né? Você consegue fazer mais vendas. Mas eu já tenho a felicidade. O que Isaac pontuou, só atrapalhando o restante para não perder o raciocínio, o que Isaac pontuou, realmente a gente consegue vivenciar isso. Muitas vezes o corretor pensa que para ele ser bem sucedido na carreira de corretor, ele tem que ir para o médio a alto padrão, tem que ser um corretor de alto padrão. E a gente vê que não é bem assim, né? A gente consegue definir outros nichos de atuação e consegue ser tão bem sucedido quanto os corretores aí. E tem um detalhe, Diego, que assim, claro que vai da região. Caruaru você até tem um público assim, mesmo assim não é tão grande, obviamente. Né? Seria diferente de São Paulo, na Rio, do Rio e tal. Você tem imóveis de um volume muito alto. Assim. O VGV mesmo é muito alto. Mas aqui não é bem a nossa praia de alto padrão. A gente estava brincando um dia desse que um imóvel que a gente considera alto padrão aqui de 1 milhão, a galera lá no Sudeste considera isso aí entrada, né? Não é nem alto padrão, é médio padrão para eles. Verdade. Tipo, você não vai conseguir vender todo mês um imóvel desse, ou mesmo num intervalo curto, às vezes. Você precisa, nesse meio tempo, se manter de alguma forma. Quem está aí com o foco, por exemplo, como Tarcísio e outras pessoas, Minha Casa Minha Vida, estão fazendo dinheiro através desse mercado. Se especializou nesse mercado. Ô, Tarcísio. E no caso, aí como é que foi? Tu começou a ser professor da Interface, deixasse a Paulo Miranda ou ficasse lá e cá? Não, eu recebi o convite e de imediato a quantidade de turmas que tinha era muito alta naquela época. Eu dava aula de manhã, de tarde, de noite, louco, e recebia na hora, ó, lá no Interface tem essa característica. Você dá aula, até hoje é assim, você dá aula e termina a aula, você leva o dinheiro para casa, então você chega em casa com uma mulher com um bolo de dinheiro das aulas que você deu. Então, não tem como não criar uma satisfação, né, Matheus? Na corretagem, o cara teria que arriscar, né? Vender e tal. Isso, e a aula já era um negócio certo, já, né? E teve outra coisa também, Matheus, que acontecia muito, era que eu vendia muito meu peixe. Eu tinha visibilidade. Eu estava na vitrine, eu era respeitado. Acredito muito que a gente tem essa dificuldade, né, de ser respeitado enquanto profissional. Enquanto você não ganha know-how, não cria autoridade, e a sala de aula tem uma nomenclatura que até hoje eu adoro quando o cara me chama de professor. Então, eu acho que desde isso tem uma justificativa aí, tá? Psicológica. Mas eu me sinto muito honrado quando eu escuto a voz, sabe? Pô, professor, pra mim, quebrou qualquer coisa. Então, professor Tarcísio, e aí você virou o rei da Interface, né, professor Tarcísio, várias aulas e tal, mas a gente sabe que hoje o seu foco maior é dar treinamento nas imobiliárias, né? Preparar equipes de vendas diretamente nas imobiliárias. Isso. Como é que foi que aconteceu essa migração assim? Você estava lá na Interface, era o professor da Interface e tal, e naturalmente as imobiliárias começaram a lhe contratar, foi tranquilão, como foi isso aí? Quando eu aceitei o convite para ficar com a cadeira de marketing de operações, eu tive um cuidado nessa época de ficar mais livre. Então, uma gerência de locação, ficar à frente de uma equipe, não dava certo. E aí eu fui procurar um produto que eu me identificasse. Então, estava no auge do Minha Casa Minha Vida. Teve um empreendimento que foi lá em Pujuca, uma cidade que a minha esposa trabalha lá, que eu já entendi um pouquinho, perto da Mata Sul, de Barreiros, Caminho, e eu fiquei muito à vontade para aceitar o convite para ser coordenador de um produto. E aí a chave virou nesse sentido, né? Eu fiquei dando aula e fui ser coordenador. Fui ser coordenador lá do empreendimento, tive uma boa experiência de 2 anos, lançamento, fiquei quase 1 ano sem ter férias, domingo a domingo, naquela intensidade de um lançamento. Foi aí que eu recebi o convite, né, de trabalhar na MRV Engenharia. Certo. E aí foi a minha grande escola do Minha Casa Minha Vida. Quando eu estava no Interface e fui para a MRV, eu tive
muito sucesso com a turma, porque eu começava a doutrinar. E a MRV tem uma característica, né? Uma das maiores construtoras do mundo aí. Ela tem uma característica de pegar pessoas para trabalhar que não são do mercado. E aí, bicho, fui para BH, passei 30 dias lá, teve Diogo, um gestor top que eu tive, me deu muitas oportunidades. E quando foi com 2 anos, eu pedi para sair, né? Eu saí de lá e graças a Deus... Nesse período, tu ficou 2 anos na MRV e continuava dando as aulas. Sim, dando as aulas, com essa ponta. Chegou um momento que eu vi que estava pequeno, né? A condição de ficar liderando a equipe e querer fazer o meu projeto. Qual era o projeto? Eu já tinha entendido bem o negócio, Minha Casa Minha Vida. Eu sabia que tinha uma brecha. Eu gostava do foco. E eu saí de porta em porta nas imobiliárias. Não fui na Matheus Amâncio, tá? Mas saí de porta em porta nas imobiliárias, nos grandes, né? Matheus ainda não estava no mercado aí, mas nos grandes. Vim aqui em Caruaru, fui numa empresa. Vim em outra, fui lá em Recife, umas 4. E todo mundo bateu a porta para mim. Né? Que eu disse, bicho, olha só. Isso há 8 anos atrás. Cara, vamos fazer uma equipe. Essa equipe vai prestar serviço para determinada construtora do Minha Casa Minha Vida e a gente vai vender muito, velho. Eu sei como é que funciona. Bora gerar... Ninguém comprava a ideia. Isso, vendia ideia, né? Eu não queria ter imobiliário. Eu queria trabalhar para um imobiliário. E isso não ocorreu. Tá? Todo mundo fechou as portas, disse que eu estava sonhando, que era um negócio de doido, que o pessoal da construtora ia levar a equipe, que não dava certo e tal. Então, eu desisti desse sonho. E aí, nesse tempo, eu comecei a ofertar para construtoras esse serviço, que é um serviço de equipe própria. É montar uma equipe, gerar foco. Eu entendo, tenho grandes amigos do mercado imobiliário. Muita gente ficou com raiva de mim, Matheus, porque achava que eu estava criando uma concorrência. E eu tenho muito cuidado para dizer para todos que eu não criei uma concorrência. Ela apenas surgiu, né? Apareceu a semente e eu aproveitei para ser o treinador daquele time. Só isso. Cedo ou tarde, o sul do país todo já fazia isso. Já trabalhava com são as famosas houses, né? Isso, já existia house. Então, eu fiquei conhecido e fiquei especialista, não em fazer gestão de house. Eu fiquei especialista em dar treinamento para house. E depois eu mudei isso. Porque não é a mesma ideia. É porque assim, acho que as imobiliárias não podiam nem ficar com raiva de você, porque você bateu na porta das imobiliárias para fazer isso e ninguém quis. Aí você foi nas construtoras e as construtoras disseram, a gente quer. Então você estava pro negócio, né? Então, exatamente isso. E o massa disso tudo é porque as construtoras adotaram. Eu tive 2 construtoras, tive 3, cheguei a ter 6 construtoras. O ano retrasado, na época que eu trabalhei com o G, e foi uma coisa muito legal para mim, porque eu cresci tanto que eu disse, eu não tô ganhando dinheiro, eu tô crescendo. E eu sou CEO da minha empresa, eu mesmo, né? Eu CEO. Então, a equipe só tem eu. Eu tenho marketing hoje, mas só tem eu. Então, eu fiquei muito preocupado em dizer, eu tô crescendo, mas eu tô conquistando qualidade. Aí eu fiz o seguinte, né, Matheus? Eu dei ré, fiquei com 2 equipe hoje focada, que é uma imobiliária, na verdade. Então eu não criei uma equipe própria. Eu criei imobiliária focada em um único empreendimento. Evidentemente que essas imobiliárias são de pessoas que têm ligação com a construtora, claro. Mas aí foi o negócio, né? Porque enquanto o construtor vendia 2, 3 unidades do produto dele, a gente passou a vender 15, 20, 25. Chegou a vender até 36 aqui em Caruaru. Expressivo, né? Um resultado bem expressivo. Mas aí a gente estava batendo papo uma vez e você me disse que teve um tempo que você ficou um pouco fora do mercado, deu uma... Quando eu saí da MRV... Como é que foi essa pausa aí que o Tarcísio deu para dar uma refletida e... Quando eu saí da MRV, eu fiquei muito desgostoso do mercado. Quando eu ia apresentar o projeto, muita gente descredibiliza, né, Matheus? E aí, foi um momento da minha vida que eu fiquei muito confuso. Eu acredito que todo mundo passa por esse momento. Então, o povo diz que tem a crise dos 30, né? Eu tive crise todo ano na minha vida. Então, não é crise dos 30. Eu tenho a crise dos 30, dos 25, para mim teve todo ano. Mas aí, o que é que aconteceu?
eu comecei a entender que a mudança que eu fizesse era dentro de mim. Então comecei a entender que o profissional ele é mais pleno do que só performance, só dar treinamento, só ser brilhante. Então eu precisava ser um bom marido, um bom pai, um bom filho. Minha mulher me ajudou muito nesse processo. Eu tive um processo mais próximo com a religião, então fiquei um pouco afastado, cerca dos 6, 7 meses, 8 meses. Tempo em que a minha esposa, a gente estava morando em Pujuca, e aí eu comecei a refletir, comecei a estudar, comecei a entender de uma forma mais macro o mercado e me entender também. E eu acho que aí foi que tudo começou a dar certo, né? Quando a gente se entende, é um ponto de partida. Um período de evolução pessoal, né? Uma evolução, né, como ser humano, digamos assim. Isso. Eu fiquei muito confuso na época, Matheus, porque eu não sabia o que é que eu sou. Eu sou gestor, eu sou líder de equipe, eu sou professor do Interface. Eu não tinha um negócio, sabe? Claro, que tivesse dando resultado. Eu não tinha. Eu tinha saído da MRV. Eu disse, o que é que eu vou fazer agora? Sair daqui... Mas quando tu saísse da MRV, tu ficasse na Interface ainda? Ou não? Fiquei. Mas o número de aulas de Interface já tinha diminuído muito. Por conta da quantidade de... Hoje tem um curso, né? Que o curso é à distância. Ele é 100% online. Então, a facilidade de fazer um curso online é infinitamente maior do que um curso presencial, né? Então, aí a gente perdeu muito aluno nessa época. E aí eu tive que me reinventar. Nesse reinventar, foi que eu comecei a encontrar e dar treinamento com frequência, que não é outra característica do mercado, né, Matheus? Então comecei a dar muito treinamento. Eu vendi o treinamento para toda semana. E comecei a vender para o cara, dizer, bicho, eu vou dar toda semana, o cara vai dar certo. O corretor quer estudar toda semana. Eu disse, não, mas a gente cria, né? A gente cria. É verdade. Então quer dizer que já foi nessa tua volta pro mercado que tu voltasse mais focado nessa questão da criação dos exércitos, né? Como é que surgiu essa parada dos exércitos aí? Como é que porra, massa, velho. As empresas existia imobiliária, mas, por exemplo, as imobiliárias X, 2Y, a imobiliária que eu prestava serviço, ela era imobiliária sem expressão nenhuma de nome. Então ela não tinha nome. Eu não podia botar o nome da imobiliária como frente. Aí o que é que eu pensei? Nem a construtora podia aparecer, porque não era a construtora. A construtora não pode ser imobiliária. Aí o que é que eu fiz? Eu comecei a usar as cores que a construtora trabalhava e deu o nome para mim, porque eu era o mais famoso da história. Aí eu coloquei Exército Azul, a empresa que tinha a cor azul, Exército Verde, a que tinha cor verde, Exército Vermelho, a que tinha cor vermelha. E aí surgiu esse foco e vender foco, sabe? Até hoje a minha consultoria, quando alguém me chama, Tarcísio, vem aqui, quero dar o treinamento para minha equipe, ou para quê? Para vender tudo. Eu digo, não sei. Eu só sei dar treinamento se for para foco. Se tiver foco no produto, Minha Casa Minha Vida, gerir a equipe, dar dica, ensinar a liderança, aí eu posso fazer o trabalho. Mas se não exatamente. For para assim, não, como ele falou aí, eu acredito que foi, pelo menos quando eu tive a maior aproximação com o Tarcísio, foi quando ele se tornou o homem dos exércitos. Eu acho que o trabalho dele começou a realmente se sobressair a partir daí, né? E eu percebi que o grande foco de Tarcísio, o grande nicho de atuação dele é o corretor iniciante, né, Tarcísio? Já por esse mecanismo de formar equipes, de formar house, de criar essa força de vendas, eu percebi que o trabalho de Tarcísio, a expertise dele, é justamente nesse corretor iniciante. Estou correto, professor? Na verdade, gente, foi o seguinte, eu quis tentar incluir corretores mais veteranos no meu programa, mas aí ninguém se adaptava a esse formato. Professor, trabalhar só com produto, quero não. Trabalhar só com produto, quero não. Então, as pessoas, veja que interessante, as pessoas que eu ensinava, todas elas não trabalhavam comigo. A gente chegou até a conversar isso. Então, a pessoa dizia, quero trabalhar com o senhor é muito alegre, muito dinâmico. Mas quando percebia que o meu trabalho era só com foco, aí dizia, eita, quero não. Porque eu quero ter a possibilidade
de vender uma casa no Paiva, uma casa em Carneiros, uma casa no Alphaville. E a minha praia era totalmente diferente. Primeiro que era foco, e segundo que a comissão é 1.700 conto. Quem é que quer pagar o preço para receber 1.700 conto? Só, e aí eu acredito que foi a identificação maior que eu tive, só quem vinha de outro mercado, geralmente comerciário, que ganha lá no comércio seus 2 salários mínimos e tinha possibilidade de ganhar 5, 6 mil. Então, para essas pessoas, eu sou de fato a prosperidade, sabe? Eu consigo ensinar um pulo do gato para ele, o que ele vai ganhar dinheiro. Então, eu tiro o cara daquela condição que é CLT e transformo ele no autônomo de sucesso. É porque aí você pega a pessoa sem vício, né, Tarcísio? Isso, mas eu nem digo que é vício, Isaac, sabe? Eu não gosto de dizer essa palavra, não pela etimologia dela, mas eu digo assim, eu tenho muito relacionamento com todo mundo que é mais antigo do mercado, né? Então, eu tenho certeza que a filosofia que todos os corretores que foram criados foi de trabalhar com tudo e ter a possibilidade, a pluralidade de vender tudo. Então, mudar isso na cabeça das pessoas leva um tempo, né? Matheus, a gente sempre fala aí, fala com o Márcio, com todos os outros empresários aqui, e a maior dificuldade que o cara tem, eu estou há 2 anos dando uma consultoria lá em Mano Imóveis, em Garanhuns. Imagine que o cara trabalhou a vida inteira, vendendo tudo. E chega um cara que não tem imobiliária, pretinho, professor, para dizer que o cara tem que focar. Foda, né? O cara no auge, empresarial, entendendo de tudo, com dinheiro. E aí todo mundo pergunta, Matheus, Jay, por que esse bicho não abre imobiliário, já que ele sabe tudo? Né? Já que ele entende tanto, ele se Eu acho que é questão de vocação, né, Tarcísio? Eu acho que nem sempre um bom corretor, ele é um bom empresário, ele é um bom gestor, nem sempre um bom professor, nem sempre um cara que conhece do mercado, ele tem vontade ou ele será um bom empresário também, enfim. Verdade, eu acho que é realmente questão de vocação, de querer. E essa nossa era, né, Matheus, Jay, Isaac, essa era da gente, velho, é de especialistas. Não adianta fazer nada meia boca, né? Não adianta fazer algo simples. Tanto é que hoje eu tenho uma procura muito grande, né, pelo serviço. Porque o cara, quando pensa em formar pessoas, em ter foco, no processo inicial, eu tinha até um programa de fazer uma empresa só voltada para isso. Também já mudei, já me moldei, porque eu sou a cara da formação de corretor. Eu, graças a Deus, absorvi, sabe? Vesti essa comunicação. Então, o corretor novato que não passou pela minha mão, pode ter certeza que ele não tem muito sucesso no mercado, não. Tarcísio, e aproveitando aí essa sua deixa, são muitos anos aí de profissão, como você citou, são 12 anos na área, e o que você como docente, como profissional do mercado, o que é que você observou de mudança no perfil do corretor, desde o início lá em 2008 até o ano de 2020? O que mudou no comportamento do corretor? Quais são as características que fazem agora de uma pessoa um bom corretor de imóveis? Me diz aí o que é que tu ao conversar sobre esse cenário, eu digo que tivemos 3 momentos enquanto corretor. A gente teve o corretor passivo, que era aquele corretor que estava lá, da velha guarda. Eu não estou falando aqui de idade, estou falando de comportamento, né? Que sentava no plantão e esperava o cliente. Logo em seguida, a gente começou a ter o corretor, falando de corretor, tá? Nem de consumidor primeiro. Falando de corretor. Depois a gente teve o cara que entrou no mercado que sabia de tudo. É o cara que entende de jornalismo, entende de marketing digital, entende de técnicas de venda. E ele chegou com essa turma. Então teve um choque. Beleza? Sendo que nesse choque, os caras não vendiam. Os clientes compravam aí. Mas não tinha venda. Não tinha técnica. E o mercado estava bombando. Então, o cara que sabia muito vendia, o cara que surfou a onda. Era uma onda que estava surfando. E aí, quando passar, na época já do impeachment, da parte do PT, da saída de tudo, daquela confusão toda política, que tivemos aquela grande crise,
Aí existiu a força do trabalho que eu vendo, que eu trato, que é foco. Aí começou a chegar gente especialista, gente preparada, mas que precisava estudar o métier, estudar o negócio, né? Não adianta vir com conhecimento de outro canto, de outro, mas com criatividade. E nisso, nas crises, né, Tarcísio, que se separam os homens dos meninos. É verdade. É verdade. E aí, Jay, o legal disso tudo é que quando a turma começou a chegar nova, o consumidor mudou. A gente chegou no marketing 4.0, falado por Philip Kotler, que diz que é o estudo e o comportamento do cliente que compra. Se você perceber, todas as novas agências e todas as nossas novas comunicações, ela não fala do produto, ela fala da experiência. Aí, bicho, é o que hoje eu vivo, sabe? Que é o que mais eu faço e eu entendo e gosto, que é a criação de conexão. Então, eu tenho certeza que nesse marketing 4.0 foi onde eu consegui me desenvolver mais, porque não só o peso da técnica funcionou. Eu tinha resultado, eu tenho experiência, eu comecei a estudar muito e eu comecei a entregar mais resultado, porque o cliente tinha que criar essa empatia, envolver ele na venda. Não é a Coca-Cola, é o copo da Coca-Cola sobre a Olimpíada, sobre o McDonald's. Então, é uma série de coisas que vai surgindo, né, com essa relação de consumo. Não é mais a camisa que você vende social, é a camisa que veste bem, que a costura dela é por fora, que não arranha, então, que ela tem 100% algodão, então que você se sente melhor. Então, o consumo ficou muito mais inteligente. Mas Tudo está muito ligado aí, Francisco, ao marketing, né? Sim, sim. Não, né, como você estava dizendo aí, que muita gente ainda faz isso, né? No caso do corretor, o imóvel, mas não. Sim. Tem que se adaptar aí à nova realidade. Né? Porque quer, na verdade, se imaginar ali, se sentir bem naquele lugar. A diferença está aí. E no caso eu passo do muito essa tecla, Isaac, porque... Um segredo que eu vou deixar aqui é que eu vejo muito corretor de imóveis trabalhando um produto. E eu acho que o lance, a grande sacada é você trabalhar a pessoa. Você identificar as dores dela, identificar qual tipo de necessidade ela tem, porque a gente sabe que muitas vezes o cara não sabe nem o que quer comprar, nem o que é para ele, vamos dizer assim. Né? Eu tenho um a gente se depara com tantas situações. Eu estava comentando com o Matheus que eu me deparei com uma situação onde o cara não estava focado na minha experiência, na minha satisfação, ele estava focado no produto, e eu senti que ele queria me empurrar alguma coisa goela abaixo, mesmo eu dizendo para ele quais eram as minhas necessidades, o que é que eu estava procurando, e o cara insistentemente querendo me vender algo que não atendia a minha necessidade, né? E a gente vê que é uma experiência tão ruim, né, tão negativa. Né? Hoje a gente tem a internet e o celular na mão, que a gente consegue saber tudo, né? Você não consegue mais mentir pro cara e empurrar, dizer, esse produto faz isso e aquele outro não faz, porque você vai lá no seu celular e você faz o comparativo de, poxa, esse outro aqui talvez é mais barato, não sei, faz a mesma coisa. Mas eu acredito muito, Matheus, que EJ, Isaac, o cara tá na mentalidade do passado, então não adianta. Eu vou falar para ele que ele tem que vender a experiência, ele vai dizer, tá bom, professor, olha, 2 quartos, olha, 4 quartos, olha, valor. Pô, quem vende isso não vende. Então, as pessoas têm que entender. Eu tive um exemplo de um cliente que eu atendi lá atrás. Eu já atendi ele no 4.0, há 10 anos atrás. Olha o que aconteceu. A cliente queria sair de Piedade, o bairro em Recife, né, mais distante, na cidade de Jaboatão, porque ela trabalhava em Igaraçu. E por trabalhar em Igaraçu e ter que atravessar a região metropolitana quase que toda, ela disse, Tarcísio, como é que eu vou fazer? Eu disse, calma, a senhora quer comprar agora? Eu disse, olha, eu quero comprar, mas não é para agora. Eu disse, pronto, perdi o dinheiro. Então, eu não vou ofertar uma venda para ela. O que é que eu pensei? Eu disse, que tal? Olha só, focado na solução, focado na experiência do cliente. Que tal a senhora alugar
um apartamento lá em Monteiro, ali em Casa Forte, a senhora tem uma certa qualidade de vida e a gente, um ano, procurar alguma coisa por ali. Então a senhora faz um contrato de 30 meses, podendo ser rescindido com um ano, e a gente procura com calma. Ela, bora olhar o que é que tem para alugar? Então ela foi olhar, alugou, ganhei a locação, ganhei a venda depois de 6 meses. O apartamento e ainda dela virou amigo do cliente ainda, né? Porque ele disse, o apartamento dela de Piedade eu aluguei também. Então, ou seja, a maldição do conhecer e da arrogância faz você perder negócio. Então você tem que dar um passo para trás, você tem que respirar, entender a realidade para você traçar um planejamento de solução e não planejamento de solução para mim. Eu queria vender um apartamento de R$1 milhão, R$1,5 milhão, que é o que ela poderia comprar, mas ela não ia comprar naquele tempo. Ela precisava de uma orientação, ela não precisava de uma venda, ela precisava de uma alocação, ela precisava de tempo e eu preciso de dinheiro. Então, qual era a solução? Bota ela no aluguel, alugo dela, faz 3 negócios em um. É o papel consultivo para o cliente, né, que você está prestando. E assim, se você analisar, às vezes o cara está muito nessa pilha, eu quero dinheiro, poderia ter feito uma negociação apenas, mas veja o leque de coisas que você fez, porque você prestou um bom serviço, entendeu a dor dela, né? Tem uma coisa, viu, gente? Mais claro. A maioria das pessoas pensam assim, Isaac. Você poderia fazer uma venda. Não faz. É por isso, Matheus. É por isso, Gil, que o cara tá com o contrato já pronto e desiste do nada. Porque ele não foi convencido. Não atende a necessidade dele. Não adianta. Eu quero uma camisa de malha. A mulher vai vender uma camisa social para mim. Se eu tenho 20 no meu guarda-roupa e eu quero ir para uma festa, para um batizado, onde eu vou usar uma camisa branca, diferente, espojada, num domingo, de manhã, é um batizado, ao ar livre, um lugar bacana, não é uma camisa social que ela vai me vender. Entendeu? O cara tem que entender essa necessidade. Aproveitando isso aí tudo que você está falando, e aí me veio uma pergunta agora, né, para a gente já ir fechando esse papo, que está muito produtivo e muito interessante, mas o que é o corretor extraordinário? Para a gente pegar esse gancho aí no assunto. Porque tem o exército, no exército tem os soldados, né? Um cara extraordinário. É muita nomenclatura, viu? Vou explicar para você por quê. Isso tem é que criar o dicionário do Tarcísio. Dicionário do professor Tarcísio. Pessoal, eu li lá atrás que a gente precisa ter uma identificação e uma marca, um nome. E por ter nome, eu não posso ser o professor Tarcísio do TTI. Não. Esse bicho ensina TTI, né? Então, eu queria ter minha marca. Luiz Gonzaga é assim, Alcimar Monteiro é assim, né? Os grandes artistas, ele tem um estereótipo que a gente, quando olha, já vê. E aí, o que é que eu pensei? Eu disse, eu vou criar um nome forte, não tem nada a ver com política, pelo amor de Deus. Eu disse, eu vou criar um nome forte, que seja de foco, que seja de guerrilha e que seja uma equipe focada. E ligado à liderança, a pertencimento, a grito de guerra, aí eu comecei a colocar o exército, sendo que percebi que tinha destaque, sabe, Matheus? E esses destaques, eles têm um modelo comportamental igual. Em Garanhuns, em Arapiraca, em Recife, o modelo comportamental do corretor que se destaca é igual. Por isso que eu denominei ele, hoje até fiz uma postagem lá no meu Instagram, de uma menina no hospital. O Instagram do professor Tarcísio vai ficar aqui no link, hein? Na descrição aqui. Para quem quer saber onde é que vai. Para quem quer saber como achar o professor Tarcísio, para contratar, tem Instagram, fazer aí uma consultoria. Mas diz Tarcísio, como é o perfil do corretor extraordinário? O perfil do corretor extraordinário é aquele que estava no hospital, a menina tá para ganhar o bebê, e ela estava postando a conversa que estava tendo com o cliente. O que é isso, Matheus? É você viver a filosofia de corretor. Não é você estar corretor. Eu sempre digo, quando eu estou recrutando, o que é que você quer? Eu quero ganhar dinheiro aqui. Não, então não é essa profissão, não. Olha, você vai ter que passar 30 dias sem vender. Tem como se manter os 30 primeiros dias. Eu faço ela vender em 15. Mas tem como? Tenho. Pronto. Tá tranquila?
para entender, para estudar. Pode ler, posso. Gosto de ler? Não. Então, não é a profissão. Por quê? É muito fácil, Matheus, para quem já tem a filosofia de ser corretor, conseguir vender. Mas quem está se formando precisa ter outro comportamento. Então, o extraordinário é fazer além do que está programado, do que acha que é excelente, é buscar mais, é estudar de marketing digital, é entender sobre o cliente, comportamento, ler, filme, ensinar, explicar. Então, é a plenitude da parte do conhecimento. Então, é estudar além do necessário. Esse é o corretor extraordinário. É aquele que faz, é aquele cara que tipo, chega em casa, teve treinamento com o Tarcísio, trabalhou o dia todo, quando chega em casa e vai estudar mais ainda, fica até meia-noite estudando. Eu prevejo aí uma matéria do Globo Repórter, hein? Corretor extraordinário. Quem são? De onde vêm? O que fazem? É isso mesmo. E aí a gente tem vários exemplos aí, Matheus, Isaac, Jameson. Agradecer a vocês aí pela conversa. Eu tenho vários exemplos de gente que vende 8, 7, 10, já tive corretor que vendeu 12 no mês. Esse sim é um corretor extraordinário. Se você perguntar o que é que ele fez, ele não reclamou, ele estudou, ele participou de todas as reuniões. É o modelo de comportamento que dá sucesso. Então, professor, pegando esse seu gancho aí do corretor extraordinário, do perfil de corretor que a gente citou, um dos assuntos não, acredito que o assunto mais falado do planeta é a pandemia aí do Covid-19, pandemia essa que tem feito a gente mudar vários conceitos, mudar várias formas de agir. E como é que você enxerga o corretor de imóveis pós-Covid-19? Vê só, vi uma matéria na CBN dizendo que várias pessoas decidiram e após passar uma pesquisa, após passar a pandemia, vão trabalhar home office. Cara, eu sou um desses. Então, eu adorei o formato da entrega do meu trabalho. Claro que, evidentemente, estar em casa, enclausurado, é uma coisa louca, né? Mas eu digo a título de lá na frente, imagino que agora eu possa atender 6 construtoras, meu trabalho pode ir para diversos estados, eu posso fazer meu curso que eu estou fazendo agora, tem uma plataforma que eu participo, que é a Sucesso do Corretor, que tem 30 dias grátis, que é vários palestrantes, então eu consigo fazer. O pessoal lá de fazer. Curitiba, né? Eu tô com a conheço o Leonardo Barrosa, deixar aqui a saudação para ele, Leonardo Barrosa, Sucesso do Corretor. E aí, o que eu estou fazendo? Eu consigo entregar para mais pessoas. Hoje fechei um contrato com a construtora VL, vou ficar por 2 meses, entrando em contato com cada corretor, falando a técnica, dizendo como é que vende, entregando um pouco de conteúdo para que eles consigam, nesse momento, entrar em contato com o cliente e fazer negócio. Então, eu estou super satisfeito com o futuro, né? Estou muito inquieto com o resultado. Infelizmente, a gente está vivendo esse momento que é novo para todo mundo. A gente não sabe como agir, não sabe quando vai terminar, quais são as notícias reais, né? Então, se é tanto tempo, qual o dia de pico? Todo mês muda o pico. Ia ser em abril, agora toda semana março, é o pico, toda semana. Eu não sei mais qual o dia de pico, não. Eu não quero nem saber mais. Eu vou viver no dia a dia. Aí o cara diz, quando é que tu acha que vai terminar? Eu digo, bicho, eu tô para terminar no domingo, dia das mães. Aí eu vivo até o domingo. Vi que não chegou, aí eu... E mais 1 semana, então eu vou semana a semana. É isso aí, professor Tarcísio. Muito bom falar com você. Obrigado, gente. O programa já está Valeu, o programa já está chegando no tom de despedida aí. Foi mais de 1 hora gravando esse programa aqui com você. É imensa satisfação tê-lo aqui no nosso espaço. Muito bom te ouvir, muito bom conhecer um pouquinho mais da tua história. Você que é um case de sucesso do mercado pernambucano, quiçá do Brasil. Deus te ouça. Eu trabalho muito para bom isso. ter sua presença aqui, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, eu fico honrado, viu, Matheus? Honrado, viu, Gei? Sei que vocês são idealizadores desse programa. Adoro as empresas que, apesar de ter um nome, ela tem várias pessoas construindo esse nome. Então, é Matheus Amâncio. Matheus está aqui.
quero agradecer a ele, mas eu sei que a decisão é plural. Então eu fico muito feliz com esse formato. E isso é desse tipo de gente que eu me afeiçoo e fico honrado, né? De participar do primeiro programa. Então tá estreando aí. É o primeiro convidado, é o primeiro convidado. O primeiro convidado do programa. A responsabilidade minha vai ser de divulgar isso aí, viu? Fazer você. Mas parabéns pela iniciativa, parabéns por tentar. Eu espero que outras pessoas se inspirem nessa minha história, que é de luta, mas para ser extraordinário tem que doer, né? Não adianta como você fazer. disse, Tarcísio, a gente vive das conexões, né? Seja pessoal, seja profissional, enfim, a gente vive disso. Na humildade de sempre, trabalhando junto, é onde a gente vai crescer, né? É onde um puxa o outro e a gente vai evoluindo. Então, tem uma coisa que eu uso muito, Isaac. Então, eu uso muito quando eu termino a palestra. Quando eu termino a palestra, eu me ajoelho e agradeço. Porque eu dependo dos corretores, né? Então, eu sou fruto do corretor. Então, eu fico invocado quando alguém fala mal. Eu posso falar mal, mas ninguém pode falar mal dele, não. Então, eu tenho esse respeito, esse cuidado, porque é vocês que aplaudem o meu trabalho, é vocês que curtem, então, fico feliz. Não, e fui teu aluno e foi um período assim, de aprendizado tremendo, foi fora de série mesmo, né? Porque a gente tá gravando isso aqui, o pessoal aí que tá ouvindo, que de repente não te conhece, que a gente tá puxando a bola, mas realmente, as aulas foram fenomenais, me abriu os olhos para muita coisa. Né? Que massa. Foi realmente muito bom. E é um prazer ter você aqui com a gente, né? Dividir um pouco da sua vida e a gente aprendendo também cada vez mais contigo. Valeu, galera. Obrigado mesmo. Acho que todo mundo que ouviu esse episódio até aqui quer saber como é que faz para encontrar o professor Tarcísio nas redes sociais, no WhatsApp, Instagram. O link vai ficar aqui embaixo, mas vou dar aqui para vocês. Sempre Tarcísio, professor Tarcísio, vai ter em todas as redes. YouTube é assim, professor Tarcísio. E no Instagram, professor.tarcísio. Então, eu estou me comunicando todo dia, estou entregando conteúdo diariamente. Tem um grupo também no Telegram que é totalmente gratuito. Todo dia eu compartilho lá alguma coisa, entrego um livro, entrego um vídeo. Então, tem um link aqui, vou botar o link aí na descrição. Deixa o link, vai estar aqui na descrição para quem quiser entrar no grupo do Telegram do professor Tarcísio. Gostei, vou entrar no grupo. Eu não tô nesse grupo, rapaz. Como é que você não me convida? Como é que você não convida a gente pro seu grupo do Telegram? Vamos embora. Tava esperando quando terminar, né? Deixar o meu Boa. Então, quem quiser contratar o professor Tarcísio, quiser participar do grupo do Telegram, enfim, é só seguir ele nas redes sociais e mandar um direct e já vai contratar o homem aí, o general dos exércitos aí. É uma figura icônica aí do mercado. Vamos embora. Bora tocar fogo. Eu estou à disposição, viu, Matheus? Estou à disposição, Jay, disposição, Isaac, sempre que precisar, que eu puder, eu vou estar sempre livre para que a gente troque ideia, compartilhe com mais pessoas e informar todo mundo de como pode entrar no mercado, trabalhar, ganhar dinheiro e ser mais plural, atender mais pessoas. Muito obrigado pelo convite, honrado. Eu só queria fazer uma observação aqui, é o seguinte, todas as empresas que foram faladas aqui nesse episódio, a gente vai mandar um boletim, tá? E não é de graça pra gente fazer essa produção aqui, é um episódio multicanal, vai estar no YouTube, vai estar nas principais plataformas de podcast. Então, Interface Cursos vai receber um boletim lá para patrocinar o nosso episódio. Mano Móveis, vamos mandar o boletim lá para patrocinar aqui. Show! Paulo Miranda, vai chegar também Paulo Miranda aqui no nosso episódio. Sucesso no corretor, plataforma. Sucesso no corretor, vai liberar a assinatura grátis pra gente. Vamos deixar o link do Sucesso do Corretor aqui, 30 dias grátis, Tarcísio? 30 dias grátis. E o valor, não vou nem dizer que eu tô com vergonha. Depois de 30 dias é R$1 por dia. Que é R$30. Então, o cara só não tem corretor acaba que não comprar tem que morrer, Matheus. É isso aí. Pelo amor de Deus, acaba não ter 30 conto para investir para estudar. Chega a ser ridículo, né? Isso aí. É uma vergonha. Link aqui na descrição do episódio também do corretor aí, do curso aí, 30 dias grátis. O MRV Engenharia, VL Construtora, contratou o professor Tarcísio, vai ter que deixar um patrocínio aqui nesse episódio também. Show! E o apoio aí de Aramâncio, que somos idealizadores aí desse projeto.
Então, galera, valeu. Quem escutou até aqui, quem assistiu até aqui no YouTube, foi um prazer, né, estar com vocês até aqui, estar com o Isaac, com o professor Tarcísio, enfim. Até o próximo episódio. Valeu!